Bem-vindas, né? Vocês que já entraram aqui. O que eu quero falar com vocês hoje? Sobre como os movimentos sistêmicos influenciam a nossa vida. Imagina que na vida que a gente vai vivendo no dia a dia, você tem a sua família, você tem seu esposo, seu namorado, tem o seu trabalho, tem a sua religião, você tem o grupo das pessoas que você se encontra na academia, no CrossFit, em qualquer lugar que você pertence a um grupo. E entender esses movimentos sistêmicos faz com que a gente consiga levar alguns conflitos de uma maneira um pouco mais leve. Então, aqui, ó, o movimento sistêmico vai além do comportamento. O nosso comportamento é influenciado pela a nossa identidade, que é como que eu construo essa identidade, esse comportamento. Então, cada um aqui vai ter o ambiente em que vive, o intelecto, né, o ego, as crenças, os valores, as crenças e os critérios de vida, o que que você concorda, o que que você não concorda, o que que você admite, o que que você não admite. Um exemplo é a questão política. Existem algumas pessoas que é muito categórica ali da esquerda, outros da direita. Então, cada pessoa ali do ambiente, provavelmente que foi criado, né, criada, ele vai adquirir essa identidade, né, que vai construir, que é o que? Aquilo que eu acredito ser. Ou seja, bom, se você, vou dar um exemplo, tá? Se você é uma pessoa católica, cristã católica, aquela fervorosa, que está ali todo o tempo na igreja, você vai se intitular como uma pessoa cristã. Se você é uma pessoa que não acredita em religião nenhuma, não acredita em Deus, você vai se intitular, né? Você vai acreditar que aquele comportamento que você tem é você. Mas na verdade, nós não somos esse comportamento. Nós somos essência, né? Nós somos consciência. Bem-vindos vocês que entraram, tá? Michele, Regina. Gente, o que é o comportamento sistêmico? É o conjunto de pessoas olhando numa mesma direção e que cria uma mente mestre, cria um coletivo. Exemplo, nós nos encontramos toda segunda, toda quinta, aqui, em prol de buscar autoconhecimento, de trabalhar as nossas questões, e nós estamos no mesmo olhar, nós estamos olhando para o mesmo ponto. Cada uma com a sua bagagem, cada uma com as suas questões, mas nós estamos nesse coletivo. Então, existe uma consciência maior. Se em algum momento, a Suzana não está aqui para me falar, porque ela acompanha praticamente desde o início, mas nunca aconteceu, tá? Mas se em algum momento uma das pessoas que estiverem no grupo for uma pessoa extremamente desrespeitosa, criticar uma ou outra aqui, essa pessoa, ela impede essa consciência mestre, essa mente mestre, ela impede essa energia e a sinergia do grupo. Por isso vocês podem reparar, a Líca, que já está mais aqui mais tempo, a Miriam também já tem acho que umas duas, né? Umas duas ou três. Vocês percebem que cada turma é diferente. É como se reformulasse numa energia diferente e constrói ali aquelas pessoas. Elas se ressoam. E isso não quer dizer que está errado ou que está ruim, quer dizer que é o que é. Algumas pessoas talvez não conseguem ir para o próximo nível, outras pessoas por outros motivos, e aí aquelas pessoas que continuam e que se encontram com outras, né, com vocês agora, que são as novatas, vocês ressoam a mesma história, ressoam as mesmas questões muitas vezes e a mesma intenção. O que é o comportamento sistêmico? Eu vou dar um exemplo aqui de um funcionário de uma empresa. Imagina que, vou pegar aqui vou pegar a Lica. Eu não sei o nome da empresa dela, mas eu vou imaginar que ela é funcionária da IBM. E ela vai ligar para a Cris e vai falar assim: Oi, Cris, aqui é a Eliana, da IBM. Quando ela se posiciona, aqui é a Eliana da IBM, ela já fica o quê? Grande, ela já fica empoderada porque existe alguém por trás dela. Então ela não é mais a Eliana. Ela não é a Eliana cristã, ela não é a Eliana mãe, esposa, ela é a Eliana da IBM. Então ali ela pertence. E olha o que acontece. Para que eu pertença, eu me torno leal.
a esse grupo que eu faço parte. Então, por exemplo, sabe aquela história assim, tem que vestir a camisa? Tem que vestir, né, a camisa, doar o sangue para a empresa. Gente, isso é um exemplo para mostrar o quanto que nós acabamos nos espremendo, entrando ali no formato para que eu pertença a determinados grupos que eu quero participar. Se você, por exemplo, hoje decidir que você quer ir na igreja Assembleia de Deus, não sei se alguém que já foi. Se você que decidir que você quer participar dessa comunidade, você vai ter que entrar nos dogmas deles. Então você vai ter que parar de cortar o cabelo, parar de passar maquiagem, vai ter que usar vestes longas, né, sem decote, sem mostrar as pernas, né? Porque você vai pertencer. Então, porque eu quero pertencer, eu vou me enquadrar nos regimentos que é daquela igreja. Gente, olha que interessante isso daqui, ó. Nós somos escravos, marionetes, escolhendo pertencer a diversos sistemas, seja ele na igreja, seja lá no seu trabalho. Você tem que ser igual. A Cris, por exemplo, que ela gerencia, né, um grupo de pessoas, ela percebe ali, eu nem sei, mas provavelmente ela pode até escrever aqui se realmente isso acontece lá. Ela percebe que se alguém vai meio que fora da curva do que a empresa pede, essa pessoa automaticamente, daqui um pouco, ó, descarta. Porque aquela pessoa ela não entendeu que ela precisa o quê? Se enquadrar. Então, se você não seguir o sistema, você é excluído, expelido dele. Nós somos livres, escrevi errado aqui, gente, nós somos livres até escolhermos pertencer. E é engraçado isso porque pertencimento é uma das leis sistêmicas. E eu sempre falo nas aulas que pertencer ao nosso sistema e a qualquer sistema é a nossa necessidade mais profunda. A gente quer pertencer. O ser humano tem essa necessidade. Ao pertencer, não somos mais livres. E é impossível que eu não pertença, é impossível que nós não pertençamos. A gente vai pertencer. Sempre a gente vai pertencer a algum lugar. Um exemplo, o Brasil. Você pertence a essa nacionalidade. E você segue regimentos e comportamentos daqui. Diferente, quem já foi para fora e que sabe como é, de você ter nascido lá ou morar lá. Gente, nós somos a criancinha dentro do chiqueirinho. Sabe o chiqueirinho da criança? Ele tem um quadrado, um retângulo ali. A criança está livre ali. Ela tem um livre-arbítrio, desde que seja dentro daquele retângulo, daquele quadrado. Então, não, nós não temos livre-arbítrio. Nós sempre estamos seguindo regras. Nas leis de trânsito, por exemplo, olha o que ele diz aqui: avançar no sinal vermelho do semáforo ou da parada obrigatória é infração gravíssima e tem como penalidade multa. Sempre que você não seguir um regimento, você vai ser punido, você vai ser excluído de alguma forma. Então, nós não temos essa ideia desse livre-arbítrio. O pensamento sistêmico é a arte das relações. O que a gente vai começar a aprender agora, desde a aula passada, agora e para as próximas, tudo na vida paira sobre os relacionamentos. Tudo, tudo. Não importa se você trabalha só com computador. Tem alguém por detrás, tem alguém que faz ponte, tem alguém que você tem que reportar. E tudo envolve relacionamento. Tem alguém que vai operar aquele computador, tem alguém que vai receber aquele programa. Sempre vai ter alguém. Então, tudo é relacionamento. Então, o pensamento sistêmico é a arte das relações, a arte de se relacionar. Por isso, que eu não sei se vocês sabem, mas grandes empresas hoje, a Lick até me mandou um print de uma empresa que ela se candidatou, que um dos requisitos lá embaixo que eles pediam era a visão sistêmica. Por que a visão sistêmica? Porque eles começaram a entender que a pessoa, ela não precisa ter só o diploma, ela não precisa ter só habilidades comportamentais, resiliência,
como é que fala, gente? Inteligência emocional, mas ela precisa, a partir de agora, em muitas empresas, ter essa visão sistêmica, esse entendimento sistêmico. Nós temos a boa e a má consciência. O que a boa consciência diz? A boa consciência diz que quando você entra num grupo, você pertence, você segue o regimento. A internet caiu. Será que voltou? Voltou? Voltou, gente? Voltou. Que loucura. Acho que é porque vai chover. Vou voltar lá para conectar que a tela saiu já. Foi? Foi. Então, eu estava falando sobre a boa e a má consciência. A boa consciência é aquela que diz como você deve se comportar na sua igreja, como você deve se comportar no seu trabalho. A boa consciência diz que se você ficar no seu telefone, né, o tempo todo lá, a boa consciência diz que daqui um pouco você vai ser chamada a atenção. A boa consciência diz que se você entra aqui no nosso grupo de mentoria e deixa o seu áudio ligado e fica conversando e toda hora interrompe, sabe? Vocês não acontece isso, mas, gente, eu já participei de grupos de mentoria que aconteceram isso. A boa consciência, ela diz que isso faz com que nós automaticamente somos excluídos, porque a gente fica diferente. Todo mundo ali vai perceber que essa pessoa ela não está cabendo nesse lugar. Vão percebendo aonde que a gente vai chegar. E a má consciência? A má consciência é eu faço o que faço consciente de que eu estou ameaçando o pertencimento ao sistema. Então eu sei, muitas vezes, por isso que é má consciência, que o que eu estou fazendo me torna diferente do todo, me torna excluído do todo, me torna não pertencente a esse grupo que eu estou participando. E aí a pergunta para vocês é: quanto você segue a má consciência? Em relação ao trabalho, como no seu grupo familiar, o que eles entendem como certo? Cada uma aqui escolheu uma profissão para seguir, seja escolhida porque quis, ou seja escolhida porque foi o que foi acontecendo e a pessoa acabou acatando e hoje não tem como mais mudar ou tem medo de mudar de profissão. O que a sua família diz sobre a sua profissão? Eu já vou pedir para vocês falarem um pouco disso e eu vou contar sobre o meu início nos atendimentos. Eu atendia e eu morava na época na casa da minha mãe, tinha voltado para a casa dela. E aí tinha bastante gente em casa, meu padrasto, meu irmão, às vezes tinha os filhos do meu padrasto. E eu atendia muito final de semana. Eu comecei, gente, atendendo mais final de semana. E eu lembro que teve um dia categórico, que eu nunca esqueço, que eles estavam colocando música bem alto e eles conversando, estavam fazendo churrasco, e eu pedi para falarem um pouco mais baixo. Quando eu verbalizei isso, eles riram da minha cara. Tipo, trabalhando, atendendo, hahaha. Eles riram. Naquele momento eu pensei assim, poxa, não me levam a sério, não dão credibilidade. O que eu estava fazendo ali? Eu não estava seguindo a boa consciência. Porque o meu clã, o meu sistema acreditava no quê? Na CLT, de você ir lá, se inscrever a um processo, ou participar de um concurso, e você ir trabalhar e construir carreira, quem sabe, numa grande empresa. Acho que a empresa que eu mais fiquei foi a mesma empresa que a Michelle, que a gente trabalhou juntas, e eu trabalhei 4 anos e 3 meses. Foi a que eu mais fiquei, foi a primeira. Depois, nunca mais eu fiquei mais de 2 anos. Nunca deu certo para mim. E eu me cansava muito rápido. Eu não gostava daquela rotina. Eu achava muito ruim alguns processos que eles escolhiam fazer. E aí, mais uma vez, colocando os ensinamentos sistêmicos. Na época, eu não tinha entendimento de entender que as empresas, elas têm o perfil dela. Cada um vai ser do jeito que consegue ser, que eu não estou aqui para mudar o mundo, eu não tinha esse entendimento. Então, o que eu sabia fazer? Eu não gostava, eu ia lá no RH, falava que eram minhas contas. Algumas vezes a má consciência é o que cria o movimento. Exemplo, gente, as religiões.
Imagina lá na época que tinha lá só o cristianismo e que entrou a igreja luterana, né, que foi o Lutero, que ele se rebelou contra o sistema religioso ali católico. Então, eu não estou dizendo que é certo nem errado, tá? Estou dizendo que a partir dali criou um grande movimento, que foi o início das igrejas protestantes no mundo, né? Então, muitas vezes a má consciência ela cria um movimento muito forte. O exemplo do Elon Musk, não sei se vocês sabem da história dele. Elon Musk, na época mais novo dele, todo mundo achava ele louco. Ele era fora da casinha. Ainda é até hoje, né? Mas olha quem é esse cara. E tem uma reportagem que ele fala sobre as faculdades, gente, ele é contra as faculdades. Ele diz que nas faculdades você não aprende o que você precisa aprender na vida real, que ali você faz um monte de exercícios chatos para você não colocar isso em prática na sua vida real. É muito interessante a forma de ele pensar, e nisso que ele externa esse pensamento dele, ele está indo com a má consciência. Por quê? Porque a grande maioria dos pais querem o quê? Que seus filhos fazem faculdade, acredita que faculdade é algo muito importante. Então, ele vai contra um grande grupo de consciência. É isso. Eu quero que vocês, quem puder falar aqui um pouquinho, qual é a consciência lá da sua família referente ao trabalho, em relação ao trabalho? Como é para o seu grupo familiar? Como ele entende o que é o certo? Quem pode falar, gente? Olha, Suzana, quem pode falar isso um pouquinho? Se tem alguma divergência do que você quer para você ou do que você faz hoje e do que a sua família acha ou aprendeu que é o certo? Regina, tá cortado seu áudio. Não conseguiu? Ó, tem o vermelhinho aqui embaixo, aí tem o vídeo e tem o microfone. Não conseguiu, acho que ela acabou saindo. Eu cheguei agora, não entendi essa parte final que você falou de para usar no campo. O campo, lembra na segunda-feira que a Gabriela fez Uhum, ali a captação do campo? Então, como eu disse no sim. início, eu quero que vocês também aprendam a fazer isso. Como que a gente vai aprender a fazer isso? Fazendo. Então, eu vou intencionar, vou direcionando e alguém vai sentir para você. Por isso que, se alguém quiser, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma questão que eu não sei como é que eu faço, se eu caso, se eu compro uma bicicleta, e aí eu vou chamar alguém aqui que vai ser a corajosa para a gente fazer isso. Regina, pode falar. Ah, tá. Regina, consegue? Consegue abrir o áudio? Estranho. Oi, consegui? Agora deu. Oi, oi. Aham. Ah, que bom. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, Fui Regina. indicada pela Mari, né, que é a Miriam, gosto muito dela, é uma vizinha, uma grande amiga. Bom, ao contrário de você falando de trabalho, eu trabalho numa empresa há 22 anos, na mesma empresa. E eu, ao contrário de algumas pessoas, eu não tive nenhum incentivo de estudar, né? Eu fui criada como as pessoas antigas, né? Eu nasci mulher, vou ter que namorar, noivar, casar e vamos para a vida. Então, eu não tive opção de estudo. Eu tenho vontade de fazer outras coisas, mas eu acabo ficando travada com algumas coisas. Mas eu não tive estudo e não estou satisfeita hoje mais com o meu trabalho. Você não está satisfeita mais? Não, não estou. O ambiente que eu estou trabalhando está me tornando cansativo, estou adoecendo, não faço mais como eu fazia por amor, por carinho, né? Hoje eu Uhum. percebo que hoje, embora eu me dedique, mas hoje eu percebo que não estou mais tão encantada pelo trabalho como antigamente. Regina, você não está mais encantada com a empresa ou com o trabalho, as atividades? Com tudo, principalmente a empresa, né? A Uhum. empresa, eu percebo por eu ter tanto tempo, não estou sendo, eu trabalho com vendas, eu sou gerente de vendas, eu percebo que hoje
quem chega por último tem mais opção do que quem está mais tempo na empresa, embora eu nunca desanimei. Muito importante essa fala da Regina, gente. Ó, vou falar para vocês aqui, principalmente quem é líderes e quem, né, trabalha ali com outras pessoas também, para vocês entenderem como esse negócio do pertencer é um negócio surreal. As leis sistêmicas são três: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Não nessa ordem, tá? O equilíbrio, vocês já sabem que é equilíbrio de troca nas relações. Casal, amigos, mãe e pai, não. Mãe e pai entra na hierarquia. Então, quem veio antes tem precedência. A lei do pertencimento, ela diz que todos têm que pertencer. E dentro dessa lei, ela tem a da hierarquia, existe a lei da ordem, que faz parte ali da hierarquia, é um movimento de ordem que diz que quem veio primeiro tem precedência. A Regina falou, eu tô há 22 anos e às vezes quem entra depois parece que tem mais vez, né? A gente até fala assim, na época que eu trabalhava nas empresas, chegou ontem, quer sentar na janelinha. O que acontece quando esse movimento flui nas empresas? Lembra que a Regina chegou há 22 anos, entrou uma outra pessoa. Quando a empresa ela dá voz a essa pessoa, ela dá autonomia para essa pessoa, ao invés da Regina, que está há 22 anos, vai gerar uma insatisfação na alma da Regina, como ela está agora. Ela está morta profissionalmente. Por quê? Porque ela não se sente o quê? Valorizada. É como se tudo aqueles 22 anos fosse para lá, tudo lixo. Me corrija se eu estiver errado nesse sentimento, tá, Regina? Então, Valquíria, mas e se Não, é... tá certinho. Oi, tá certo? Certíssima. Então, vamos supor assim, Valquíria, mas essa pessoa que entrou, ela é mais qualificada, ela é mais não sei o quê. Gente, pode até ser, mas quando o gestor, quando as pessoas que gerem ali as relações, elas têm a visão sistêmica, como vocês estão tendo, e tem que começar a colocar em prática, a pessoa sabe conduzir, entende? Existe uma forma que o gestor consegue fazer o que ele quer fazer, se ele acredita que essa pessoa que chegou por último é a que tem mais gabarito, ele vai saber fazer de uma forma para o quê? Para dar lugar para a Regina. Porque, gente, imagina, perder a Regina, perder a eficácia e a energia positiva da Regina, do que ela sabe, nessa empresa que ela aprendeu e contribuiu durante 22 anos, é muito ruim para essa empresa. Empresas perdem grandes pessoas por não saber valorizar. E eles não sabem, muitas vezes não é maldade, porque não sabem mesmo, acha que é assim, tipo, entrou, acho que é isso, tudo bem, vai ser assim que eu que mando. Só que hoje em dia, cada vez mais, né, as pessoas elas não querem mais abaixar a cabeça e ficar ali engolindo sapo, até quando, né? E adoecendo, como a Regina está falando. Então, precisa ter essa ordem. Quem, por exemplo, trabalha com liderança, né, lidera em um grupo de pessoas, prestem atenção como você trata essas pessoas que chegaram depois, as pessoas que já estão lá. Vou dar um exemplo, tá? É um estudo de caso aqui. Imagina que eu sou líder de um grupo de vendedoras lá, eu sou a gerente. E aí, eu quero promover uma delas a supervisora. E claro que pela ordem, né, da hierarquia, quem veio primeiro tem mais prioridade, só que eu ali como gestora, eu entendo que não foi, vamos supor, a Mariazinha que entrou primeiro na empresa, porque eu acho que ela não tem mais, né, ela não tem perfil para vaga, mas o que eu vou fazer? Eu vou dar a mesma oportunidade para todas. Então, eu como gestora, eu posso dar tarefas. Mariazinha, você é a mais antiga. Eu acredito, né, em você. Será que você consegue isso? Então, eu vou te dar uma semana, 15 dias para você estar nessa função, desempenhando. Aí eu vou dar as tarefas, gente, de um supervisor. E ela, gente, provavelmente, se eu tô certa na minha análise, né, como gestora, ela não vai conseguir desempenhar essa atividade. Só que aí o que eu mostrei para ela? Eu dei voz para ela. Eu deixei ela atuar. E eu deixei ela mesmo perceber que ela não consegue. Então, ali, depois que passou os 15 dias, eu chamo ela, então, Maria,
né? Então foi difícil, não conseguiu esse ponto, nem esse. Maria, eu preciso de alguém que consiga fazer essas atividades. Quem que você acha da equipe? Gente, olha o pulo do gato. Eu sou a gestora. Quem você acha da equipe que consegue trazer para mim esse resultado, Maria? Gente, você acha que essa pessoa não vai se sentir importante? Primeiro que eu chamei ela, que eu dei oportunidade para ela. Eu não tô denigrindo ela ou diminuindo ela quando eu faço isso, porque ela não conseguiu e ela descobriu por conta própria, porque ela testou, entende? E aí, quando ela me ajuda, provavelmente ela vai também ter essa percepção que eu quero, vamos supor que eu penso na Joana, quero que a Joana seja a supervisora. Se ela não tiver esse mesmo pensamento, eu vou construindo ali para eu mostrar para Maria que eu acho que a Joana é a pessoa que pode conseguir trazer o resultado que a empresa e que eu preciso. Então, entende que eu chamo para mim a Maria, eu não excluo a Maria. Então, provavelmente lá na empresa da Regina acontece meio que o inverso, né? Eles não dão preferência nem prioridade para quem está antes, né? Para quem está ali 22 anos. Não entendi, não, Rose, Valéria, não entendi. É porque também eu achei que começasse mais tarde, peguei o bonde andando, desculpa. Gente, então, eu Aí eu percebi que não foi só você, Rose, que entrou mais tarde. Vocês acham que 8 horas fica ruim para vocês? Vocês preferem 9? assim, eu prefiro, mas também se não puder, aí eu vou me organizar, né? Segunda-feira a gente faz 21 por causa das meninas de Cuiabá, que tem compromisso nesse dia. Mas na quinta eu prefiro também mais tarde, ó. Para o pessoal de Cuiabá, Valéria, por exemplo, Michele, para elas sim, porque lá é 1 hora a menos. Então, tipo, 8 horas aqui é 7 horas lá. Às vezes até tá no trânsito ainda, né? Indo embora para casa. Vamos olhar para isso com carinho. Eu já sei uma forma que eu vou olhar para isso. Enquanto Regina não me falou aqui se ela quer olhar para alguma questão aqui, mas eu quero olhar para uma questão. Eu quero escolher a Lica. Eu vou escrever aqui, tá, gente, para mostrar para vocês. Quero escolher a Lica, Regina. Regina falou que sim. E eu vou intencionar uma questão que já já vocês vão entender, tá? Eu quero que você imagine, você vai ter que ficar de pé, tá? Eu quero que você olhe aí no chão da sua casa, tem 2 azulejos, né? Escolhe 2 aí, um do lado do outro, e diz para mim qual é o 1 e qual é o 2. Tá no Tá no... É o esquerdo. É o esquerdo é 1 e o direito é o 2. Tá, aponta com a mão assim para mim. A 1 é onde? Aqui. Ok. Gente, a Rose, eu achei que a Rose não era de Cuiabá. Você é de Cuiabá também, Rose? Eu vi o DDD lá, às 20 Não, em não. Brasília. Você tá falando, ou Valéria? Valquíria, quer dizer, não, eu sou de Luiz Eduardo, Bahia, é o horário de Brasília. Ah, tá, isso. Então é às 20 horário de Brasília e às 19 de Cuiabá. Tá, Lica, eu quero que você respira, puxa o ar. Você já representou alguma vez? Não? Não. Travou, gente, de novo? Não. Já representou alguma vez ou não? Travou, né? Ai, gente, travou de novo. Que coisa é essa? Sua internet tava travando, né? Eu pensei que era a minha aqui, mas eu acho que é a sua, né? Porque acabou de aparecer que Voltou. ela tem conexão. Ok. Como Você é já que eu vou representou tentar alguma ficar. vez? Não. Não, tá. Gente, é muito legal isso, né? Porque é a primeira vez a gente nunca esquece, a primeira vez de vocês. Fico bem feliz com isso. Então, eu quero que você coloque a mão no seu peito aqui e você diz assim: eu estou a serviço. Calma aí, deixa eu arrumar o celular. Peraí. Vou deixar ele um pouquinho mais. Mas não vai. Eu estou a serviço. Peraí. Uhum. Aí você diz: eu estou a serviço da intenção da Valquíria.
Eu estou a serviço da intenção da Valquíria. da intenção da Valquíria. Então, eu quero que você puxe o ar devagar, enche o pulmão aqui para levantar essa parte aqui. Segura 2 segundos e solta devagar pela boca. Faça isso 2 vezes. Eu quero que os seus pés não fiquem muito juntinho um do outro, tá? Fica um pouco afastado. Não tanto, mas na mesma direção dos seus ombros, tá? E aí, eu quero que você veja aí o quadradinho número 1, quadradinho número 2. Eu quero que você entre no quadradinho número 1. Entre e respira. Fecha os olhos por um pouquinho. Me diga o que você sente nesse lugar, Nica. Um calorzinho nas mãos. Um quê? Um calor nas mãos. Um calor nas mãos. Esse calor é bom ou não tão bom? É tranquilo. Ok. Mais alguma outra sensação? Dá uma movimentada no pé, assim, aí nesse quadrado. Eu fico indo e voltando. Como eu estivesse assim, ó. Indo e voltando. Conseguiria ficar aí bastante tempo? Nossa, parece que eu tô num barco, sabe? Ó, aí eu fico indo pra frente e voltando. Ok. Depois eu vou mostrar pra vocês quem que é quem, tá, gente? Agora você sai, dá um passo pra trás, sai desse lugar, faz um movimento assim com o braço, ó. Sabe? Tipo um exercício assim pra soltar. E respira novamente, segura o ar e solta. Faz isso 2 vezes. Aí você vai diante do 2 e entra nele. Quando você entra, você faz. Fecha os olhos por uns segundinhos. Como é estar nesse lugar? Parece que tem alguém me puxando pra trás. Isso é bom ou isso não é bom? Não porque eu fico tentando me controlar. Abre os olhos. Faz mais ou menos assim, ó. Você tá em pé assim, faz mais ou menos assim, ó. Sabe, um movimentinho assim, pra você mexer, dá uma mexida assim. E aí, para e se perceba. Como eu me sinto aqui? Parece que alguém tá me puxando pra trás pelos ombros. Você gosta de estar aí? Gosta dessa sensação? Não. Não E gosta? a mão fica. É diferente do calor de lá. Aqui é um calor, mas parece que tá pinicando a mão. Não é legal. Não. Ok. Quer testar de novo o 1 e o 2? Ou é o suficiente? Tá bom. É, aqui a mão fica pinicando. Lá a mão tava com calorzinho, mas era tranquilo. Então é mais leve lá. É. Isso? Ok. Então, gente, pode sair, aí você afasta e você diz assim, ó, deixo no campo que é do campo, fico apenas com o que é meu. Deixo no pé do campo e fico somente com o meu. Gente, eu coloquei aqui, ó, número 1, às 20 horas, e número 2, às 21. Ou seja, sistemicamente, energeticamente, é mais contribuição fazer às 21 do que a gente faz agora na quinta, do que às 20. Eu acho que eu já sei por quê. Porque tem dias que vocês vão perceber, a Rose ainda não, porque começou agora, mas a Liz da Regina se for entrar com a gente, que a gente termina muito tarde, né? Vocês lembram que a gente já terminou quase meia-noite de horário de Brasília, não foi? Foi, né, gente? A Valéria já participou dessa, que a gente terminou quase meia-noite? Acho que a Suzana já. Que a gente terminava quase meia-noite, ó, e Valéria é de Cuiabá. Quase meia-noite no nosso horário.
E ainda tinha que cortar, porque senão a gente ficava mais. E como é quinta-feira, no outro dia, tem gente que acorda cedo, acaba ficando cansativo, né? Porque daí você tem que descansar, dormir, fazer as coisas que você tem que fazer. Então, por isso que eu acho que eu entendo que talvez seja por isso que permanece às 20. Às 20 é mais tranquilo. É isso? Fez sentido aí pra você, Lica? Eu não tinha nem ideia, né? Mas é por causa que na segunda era às 22, a 21, né? Parece que tinha alguém pinicando minha mão, sabe assim? Tão estranho. Puxando para trás. Esse movimento que você falou de puxar para trás fez muito sentido para mim. Por quê? Bom, 21, talvez eu vou regredir a turma, vou regredir o assunto, o conteúdo. Gente, o dia de confessionário sistêmico, impossível a gente conseguir fazer de todo mundo, né? Ainda mais quando vem todo mundo. Aí que lascou mesmo, não dá. Não dá mesmo, vocês já sabem que demora. A Valéria, verdade. Então é isso, permanecemos às 21 na segunda e às 20 nas quintas-feiras. O movimento da primeira, de você falar que vai para frente, para trás, eu entendo como um movimento de vida mesmo. Ou seja, tem vida aqui. Eu não estou parada nem indo para trás. Tem vida, eu estou movimentando. Então gera mais movimento.